Fala pessoal, esse vídeo aqui é o terceiro vídeo de uma sequência onde a gente vem desenvolvendo esse projetinho aqui do jogo da memória, beleza? Se você não conferiu aí a parte 1 e a parte 2, dá uma olhada lá porque tá bem interessante. Na parte 1 a gente fez a tela de login e no segundo vídeo a gente já fez a parte do jogo em si, beleza? Já é possível jogar o jogo da memória, virar as cartas. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma melhorada nos estilos, criar um headzinho ali para mostrar o nome do play e a contagem do tempo, beleza? Espero que vocês gostem e vamos lá. Então beleza pessoal, até o momento a gente tem o seguinte, né? A gente já consegue fazer o login aqui, então a gente coloca o nome aqui do nosso player, a gente pressiona Enter ou clica no botão, a gente é redirecionado para a tela do jogo e aqui no nosso Local Storage, no nosso browser, a gente já tem salvo aqui o nome que a gente deu lá no login, beleza? Agora o que a gente vai fazer é simplesmente criar um head simplesinho aqui para mostrar o nome do player, né? E mostrar o tempo dele aqui, beleza? Então vamos lá, eu vou fechar aqui, vamos afastar isso para cá e beleza. Agora a gente vai lá no nosso game.html e a gente vai criar aqui um elementozinho para a gente mostrar essas informações na tela, beleza? Beleza, então vamos criar aqui um header, né? Tag header, vai ser um cabeçalho. A gente pode criar aqui um span e eu vou colocar uma class player nesse span, beleza? Então um span com a class player, vamos deixar vazio por enquanto. Aqui dentro vai o nome do player, né? Então a gente pode até deixar aqui por enquanto na mão mesmo, mas isso daqui, essa informação vai vir lá do local storage, beleza? A gente pode criar outro span aqui para a gente mostrar o tempo. Então a gente pode pôr aqui, por exemplo, tempo, e dentro desse span a gente precisa criar um novo elemento, né? Pode criar outro span. Vou colocar até uma classe timer nesse outro span aqui, onde a gente vai mostrar o tempo. Beleza? Eu preciso criar outro elemento aqui dentro para me poder capturar esse elemento aqui em específico do número lá no nosso JavaScript, beleza? Então vai ficar mais ou menos assim a nossa estrutura, beleza? Agora a gente só precisa, para ficar melhor organizado, englobar esses dois elementos dentro de uma outra tag, beleza? Então a gente pode criar uma tag main para englobar aqui todo esse nosso conteúdo, beleza? Então vamos tirar aqui e vou colocar aqui dentro. Show de bola. Então vamos lá no nosso CSS. Eu posso usar um recursozinho aqui do VS Code, né? Basta segurar Ctrl e clicar aqui no link do meu CSS. Ele abre aqui para mim, beleza? Vamos primeiro configurar aqui a nossa tag main, né? Que vai ser o container pai de todos aqui. Então vamos setar algumas propriedades para ele aqui. Eu vou colocar aqui no começo mesmo, só a tag, a gente não pôs nenhuma classe. E como a gente só tem uma tag main no nosso documento, não tem problema fazer assim. Beleza? Primeiro eu quero que ele tenha um display flex. Pode ver que já ficou aqui um ao lado do outro. A gente pode já mudar isso daqui. Então flex direction column. Beleza? Ficou em coluna. O nosso grid, a gente colocou uma margem no topo aqui para dar uma separadinha, né? Aí a gente pode tirar agora por enquanto. Vamos aqui no nosso grid. Tá aqui, a gente tinha colocado essa margem, né, de 100 pixels. Beleza? Então vamos deixar aqui 0. Show de bola, vai ficar assim. Beleza, e aqui no nosso main, vamos fazer o seguinte. Eu quero que ele tenha um width de 100% para ele ocupar toda a tela, beleza? Vamos pôr aqui um background, só para a gente poder enxergar aqui melhor a área que ele está ocupando. Ó, tá aqui, ele está ocupando exatamente a área das cartas, né, do nosso texto aqui. Beleza? Então, um width de 100% para ele sempre ocupar 100% da tela. Então, independente aqui do nosso grid, ele vai ocupar 100% da tela. Beleza? Porém, eu quero que ele ocupe 100% da altura também. A gente pode colocar que a altura mínima para nossa tag main vai ser 100% a altura da viewport. Então, viewport height, né? O VH. Se eu salvo, tá lá. Ele ocupa, agora está ocupando 100% da largura e da altura. Agora vamos deixar tudo aqui alinhado no centro da tela, né? Então a gente pode colocar uma line item center. Salvar, beleza. Centralizou aqui. Agora a gente pode colocar um justify content center também. Beleza? Agora vai ficar tudo alinhadinho aí no centro da tela. Show de bola. O que a gente pode fazer aqui também é colocar um pad, né? Para dar um espaçamentozinho aqui entre as bordas. Tá muito junto aqui. A gente pode pôr um padding. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar um pad de 20 pixels em cima, um pad de 20 pixels na direita e na esquerda, e embaixo vamos colocar um padding de 50 pixels. Tá? Só para ter um espaçamentozinho maior aqui embaixo, caso precise. Agora a gente só precisa setar aqui o background da nossa tag main, né? Beleza? Então vamos, ao invés do background color aqui, vamos pôr um background image. Aí a gente passa a URL da nossa imagem. E lá na nossa pasta de imagens, já tenho aqui uma imagem BG, né? Que eu já deixei pronta justamente para pôr aqui na nossa tag main. Lembrando que todos os arquivos, todas essas imagens, todo o código desenvolvido aqui vai estar aí na descrição e no primeiro comentário o link do repositório. Aí vocês podem baixar e usar como vocês quiserem, beleza? Então vou salvar aqui. Beleza, já ficou lá o background. Beleza? Porém a gente pode colocar aqui um background size para ser
cover, beleza? Ele vai esticar sempre essa imagem para cobrir toda a tela e beleza, ficou show de bola, é isso aí. Agora a gente só precisa estilizar aqui o nosso head, né? Então vamos lá, a gente tem aqui a tag header, né? Então eu vou usar ela lá no CSS, beleza? Vamos lá, vou colocar ela bem aqui e vamos lá. Vamos setar aquelas configurações que a gente já fez bastante. Então vamos pôr um display flex, beleza? Salvou. Vamos usar um align item center para deixar tudo centralizadinho. E agora a gente vai colocar um justify content space between, né? O que seria esse space between? Como o nome sugere, seria um espaço entre os elementos. Então ele vai colocar aqui um espaço, né? A gente tem dois elementos aqui, esse é um e esse é outro. Então ele vai colocar um espaço entre esses dois elementos, né? Vai jogar esse elemento aqui para um lado, esse elemento aqui totalmente para o outro e vai, né, deixar esse espaço entre eles. Então se eu salvo, não aconteceu nada, mas é porque, ó, vamos pôr aqui um background. Beleza, ele só está ocupando isso daqui, né? Então não tem espaço para ele ir para um lado nem para o outro. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um if de 100% aqui, beleza? Já ficou legal. Porém, vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente ver como isso está se comportando, ó. Pessoal, ele está ocupando 100% da tela também. Eu não quero isso, eu não achei que ficou muito legal. Então eu vou limitar esse tamanho aqui da nossa header ao tamanho do nosso grid, beleza? Então se a gente for ver aqui no nosso CSS, o nosso grid ele tem um width máximo de 800 pixels. Então eu vou copiar esse width máximo aqui também para o nosso header, beleza? Se eu salvo aqui, agora aumento aqui, ficou lá, certinho. Ele vai ficar agora do tamanho certo do nosso grid, beleza? Show de bola. Agora a gente pode pôr aqui também um padding de 30 pixels, beleza? E agora a gente pode pôr uma margem, né? Só para descolar um pouco nosso header do nosso grid ali, beleza? Então a gente pode pôr uma margem em cima e embaixo de 30 pixels e da esquerda e da direita de 0. Beleza, na verdade a gente colocou a margem em cima e embaixo, a gente nem precisava colocar a margem em cima, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ao invés de colocar assim, a gente vai fazer o seguinte, colocar 0 em cima, 0 dos lados e embaixo a gente coloca 30 pixels, beleza? Aí ele vai ficar só a margem aqui, não vai ter mais espaçamento aqui, uma margem extra para cima porque não precisa, né? Beleza, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora uma border radius para deixar ali as bordinhas um pouco mais arredondadas, beleza? Então vamos pôr um border radius aqui de 5 pixels mesmo. Agora vamos mudar um pouco esse background aí. Só que o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma cor RGBA, beleza? O que seria esse RGBA? Mesma coisa do RGB, né? De red, green e blue. Só que tem um alpha aqui, beleza? Onde a gente pode definir uma transparência. Então eu quero que seja branco, porém com um pouco de transparência. Por exemplo, branco seria aí 100% de todas as cores, né? Então a gente pode, aqui no caso do RGB, vai de 0 a 255. Então a gente pode pôr 100% de todos, né? 255 aqui para o R, 255 para o G, 255 para o B. Beleza, já ficou branco aqui. Esse quarto valor aqui seria o nosso alfa, né? Por exemplo, se eu coloco aqui 1, eu quero que seja 100% visível, né? Eu não quero nenhuma porcentagem de transparência, por exemplo. Então, se eu salvo, aqui vai ficar branco, beleza? Porém, se eu passo aqui, por exemplo, 0.5, que é metade de 1, quer dizer que eu quero 50% de transparência, né? Então, se eu salvo isso, tá lá, ele já fica mais transparentezinho aqui, beleza? Eu vou colocar 0.8. Tá? Aí vai dar ali uns 20% de transparência. Então se eu salvo, ficou assim. Show. Agora a gente pode até colocar aqui um font size de 1.2 em para deixar aqui as fontes um pouco maiores. Beleza? Show de bola, pessoal. Então ficou assim. Agora a gente só precisa criar uma funçãozinha lá do nosso JavaScript para a gente pegar o nome que está salvo, né, no nosso local storage, que a pessoa colocou lá no login, e fazer aqui o nosso tempo começar a contar, beleza? Então vamos lá. Vamos fechar aqui o CSS e o HTML, a gente não vai usar agora. Então vamos abrir aqui o nosso game.js, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vou abrir aqui o HTML só para a gente ver uma coisa, beleza? Aqui a gente possui um elemento com a classe player, né, onde a gente vai colocar o nome do player que está salvo no nosso local storage. Aqui a gente pode deixar vazio. E agora lá no nosso JavaScript a gente vai capturar esse elemento aqui que possui a classe player, beleza? Então vou lá no game.js, vou colocar aqui em cima mesmo para ficar global. Vou criar uma const que eu vou chamar de spam player, beleza? E a gente vai acessar aqui o nosso document, o método carry selector. Aí a gente vai passar a classe player. Beleza, show de bola. Agora aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo a gente executou a função load game, que é a função responsável aí por carregar a nossa tela do jogo, né? Ela embaralha as cartas, né? E coloca todas as cartas na tela aí pra gente. A gente vai mudar um pouco isso daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui o window.onload e vai passar aqui uma função, beleza? Então vou passar aqui um arrow function.
Beleza, o que é que isso daqui faz? O que é que isso daqui faz? A gente vai executar alguma coisa aqui dentro, tá? Alguma coisa aqui dentro, quando a janela estiver carregado. Então, nosso window aqui vai carregar alguns elementos, beleza? E quando ele terminar de carregar esses elementos que precisam, ele vai executar o que a gente quiser aqui. E uma das coisas que a gente vai colocar aqui dentro é esse load game aqui. Então, a gente só vai executar a nossa função load game para gerar aqui as nossas cartas depois que o window estiver totalmente carregado, beleza? E aqui dentro a gente vai fazer outras coisas também, que é justamente pegar o nome que está lá no local storage e colocar aqui no nosso expand player, beleza? Então quando a nossa janela carregar, ele vai fazer essa busca lá no local storage e atualizar aqui na tela pra gente. Beleza, a gente já pegou aqui o nosso spam player, né, que é o nosso elemento HTML. Agora a gente só precisa recuperar aquele valor que a gente salvou no momento do login lá no nosso local storage. Então a gente pode criar uma variável aqui para isso. Por exemplo, player name, okay, que vai ser o valor que está lá no local storage. Então a gente vai acessar aqui o local storage, beleza? Lembra que lá no login a gente usou o método setItem para salvar um valor? Agora a gente está querendo recuperar esse valor, então a gente vai usar o método getItem, beleza? E lá no nosso local storage a gente salvou, se eu abrir aqui, a gente salvou uma chave player com o valor, né, que a gente digitou lá no nosso login. Então eu quero pegar esse item aqui que possui a chave player. Então eu vou colocar aqui player, beleza? Com isso a gente já recuperou esse valor aqui que estava salvo no nosso local storage. Então o que é que a gente precisa fazer agora? Simplesmente pegar esse valor e colocar dentro aqui do nosso spam player, beleza? Então eu vou pegar aqui o nosso spam. Nosso spam, ele é um elemento HTML, então a gente pode acessar aqui o atributo dele, .innerHTML, beleza? Aqui a gente pode passar qualquer coisa, inclusive a gente pode passar código HTML aqui, vai funcionar, mas no caso a gente só quer passar o valor que foi digitado lá no login, né? Então a gente só passa aqui igual a player name. Beleza? Eu vou salvar isso, vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, ele já pegou o valor que eu digitei, né? O valor que está salvo lá no local storage e já trouxe aqui pra gente. No momento que a janela termina de carregar, ele executa isso daqui, beleza? E como aqui é uma funçãozinha bem simples, a gente nem precisa salvar aqui, a gente pode até passar aqui direto, tá? Vai dar na mesma. Então diminui aí uma linhazinha a menos, beleza? Então se eu salvo, vai continuar igual. Vamos ver se isso aqui tá realmente funcionando. Então eu vou voltar aqui no nosso login e vou colocar aqui player 1, por exemplo, dá um play, tá lá, play 1, né? Não importa se eu atualizar a página, vai estar lá sempre play 1 que está salvo no nosso local storage, beleza? Volta aqui, vamos lá de novo, manual do dev, dou um enter agora, tá lá, funcionando perfeitamente, show demais, hein? Agora, pessoal, a gente só precisa fazer o tempo começar a contar aqui, né? Beleza? Então a gente pode criar uma funçãozinha para fazer isso. Eu vou criar aqui uma const chamada start timer. Vai ser a funçãozinha que vai iniciar o nosso contador aí do tempo pra gente, beleza? Então é o seguinte, para a gente poder manipular esse elemento aqui, a gente precisa pegar ele aqui também. Eu vou pegar lá em cima, igual os outros aqui. A gente dá uma olhada aqui no nosso HTML. É um spam que possui a class timer. Beleza? Então eu vou aqui, vou criar um const timer. Aí a gente faz a mesma coisa, acessa o método querySelector com a class timer. Beleza, show de bola. Vamos lá embaixo agora na nossa função. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um loop que a cada segundo vai somar a 1 o valor que tiver aqui, beleza? Vai ser bem simples. A gente pode criar aqui um set interval, tá? Para criar um loop, beleza? O set interval espera aqui 2 parâmetros. Então o primeiro é uma função, a gente pode passar aqui uma arrow function. E o segundo parâmetro aqui é o tempo, né? Que vai ficar rolando aqui. No caso eu quero a cada segundo incrementar. Então eu vou passar aqui 1000, né, que é em milissegundos, beleza? Então a cada 1 segundo a gente vai fazer alguma coisa aqui. A gente precisa pegar o valor que está aqui, somar mais 1 e colocar aqui de novo e atualizar, beleza? Então isso aqui tem 1, eu pego esse 1, coloco, somo mais 1, vai ficar 2 e coloco o 2 aqui. No próximo segundo eu pego o 2 de novo, coloco mais 1 e coloco aqui o resultado, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, como a gente já tem o timer, a gente já pode pegar o que tem aqui dentro dele, beleza? Então a gente faz o seguinte, eu vou colocar aqui e vou chamar essa variável de current time, beleza? Que seria o tempo atual que tá. Esse current time vai ser o nosso timer .innerHTML. O tempo atual vai ser o que está lá dentro do HTML do nosso elemento aqui, beleza? Então um pequeno detalhe que a gente tem que fazer, mas vamos deixar assim por enquanto. E agora o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente, eu já tenho o meu tempo atual, então a gente só precisa incrementar esse tempo aqui
e colocar no inner.html do nosso timer de novo. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pega o nosso timer, a gente acessa o inner.html dele, agora a gente vai dizer que o inner.html dele vai ser igual ao nosso tempo atual mais 1. Beleza, será que isso aqui está funcionando? Vamos ver. Então eu vou salvar aqui, tá? Não vai acontecer nada porque a gente não chamou essa função. Então a gente vai iniciar o nosso timer lá na nossa funçãozinha aqui também, quando, né, carregar a nossa janela, ele vai carregar o jogo e iniciar o timer. Então a gente pode chamar ela bem aqui. Vou executar, beleza? Agora eu vou salvar, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a cada segundo ele está concatenando aqui o número 1, né, no nosso elemento. Não é isso que a gente esperava, né? Mas por que isso está acontecendo, pessoal? Eu vou parar ele aqui, vou comentar. Beleza. Por que isso está acontecendo? É porque no momento que a gente pega aqui o tempo atual, a gente está pegando uma string, um texto, tá? A gente não está pegando um número. A gente precisaria converter esse texto aqui para número para a gente poder fazer operações matemáticas aqui, beleza? Por exemplo, a gente poderia usar aqui o método number e passar aqui para dentro isso daqui, beleza? Aí ele vai converter em número, aí essa variável agora vai ser um número e a gente consegue fazer cálculos assim, beleza? Mas tem um jeitinho um pouco mais simples, um macete bem legal, que é você colocar aqui um mais na frente, tá? Na frente da string, ele vai tentar converter essa string aqui para número. Então se for um string, por exemplo, né, no caso um 0 assim, ou um número, ele vai converter isso daqui para um número de verdade, beleza? Onde a gente vai poder fazer cálculos com ele. Então transformamos isso daqui em número, a gente já consegue agora fazer esse cálculo, né, de incrementar de 1 em 1. Então vou salvar aqui e vou descomentar aqui a chamada, vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, tá lá, agora funcionou. Tá contando a cada segundo, tá incrementando um númerozinho aqui pra gente. Porém, tem um detalhe aqui, pessoal. No momento que a pessoa concluir, virar todas as cartas, a gente precisa parar esse loop aqui, beleza? Porque o que é que acontece aqui? Eu vou tentar vencer aqui para vocês verem. Beleza, tá aqui. Inclusive, tem um errinho aqui no nosso CSS, né? As cartas ficaram meio transparentes aqui, mas é fácil da gente resolver. Mas é o seguinte, no momento que eu virar essa carta aqui, é para mostrar a mensagem pra gente e o loop parar, né? Então vou virar aqui. Tá lá. Parabéns, você conseguiu. Ele congelou aqui a tela para mim. Mas se eu dou um OK, o loop lá continua. Beleza? A gente não quer isso. A gente quer parar o loop no momento que a pessoa ganhar. Beleza? Vamos primeiro dar uma olhadinha no nosso CSS para resolver isso daqui. O que acontece? Lá na nossa carta, vamos abrir aqui o nosso CSS. A gente possui uma classe DisableCard, né, que a gente tira a opacidade da nossa carta. A gente coloca ela com 50% de transparência. Por isso que ela está meio transparente aqui, beleza? A gente colocou 50% de transparência na frente da nossa carta, beleza? Então a gente pode vir aqui na nossa card, que seria a div geral aí da carta, e colocar aqui um background. Por exemplo, o red, ele vai ficar assim. Então a gente pode colocar background white, beleza? Para ele ficar assim meio cinza, meio mais claro, beleza? Pode ser até um pouco menos, deixa eu ver. Beleza, vamos deixar aqui um hashtag CCC, que é um cinzazinho um pouco mais suave. Beleza, ele vai ficar assim, show de bola. Então vamos fechar aqui o nosso CSS. Agora vamos resolver isso daqui para parar o loop. Antes disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Existe uma coisa chamada o this, né? O this seria o contexto geral de alguma coisa. Não vou entrar muito em detalhes aqui sobre o que é o this, eu só quero mostrar para vocês que ele existe. Por exemplo, se eu der um console.log aqui no this, ele vai printar o nosso contexto geral aqui. Se eu salvo e abrir aqui o nosso console, vocês vão ver que ele logou aqui pra gente o window inteiro, tá? E nesse Windows tem muitas informações aqui a respeito de todo dos nossos elementos aqui, beleza? Tem várias informações aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar salvar uma referência desse loop aqui em algum lugar para a gente, lá em outra função, a gente poder parar esse loop aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse loop aqui dentro do this, tá? Para a gente poder recuperar esse loop aqui em qualquer outro lugar do nosso projeto aqui, beleza? Então como é que a gente pode fazer isso? É muito simples. A gente pega o this, né? Que é um objeto, a gente coloca um ponto aqui e a gente atribui uma nova chave para esse objeto. Por exemplo, a gente pode chamar de loop, tá? A gente diz que esse loop agora vai ser o nosso set interval aqui. Beleza? Então, dentro dessa chave loop, que vai estar salvo dentro do nosso this, vai estar armazenada a referência, vai ter um ID do nosso set interval aqui, que a gente vai poder recuperar e parar ele em outra função, beleza? Então, eu vou salvar isso daqui e vamos ver aqui
console log do this novamente. Olha só, vocês podem ver que bem aqui agora existe uma nova chave dentro desse objeto gigante, tem uma nova chave loop, que tem um ID aqui. A gente pode recuperar isso depois em outra função para parar esse loop. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou tirar esse console log daqui. E quando é que a gente vai ter que parar o loop? No momento que a pessoa ganhar, né? Então a gente tem uma função aqui que verifica se o jogo acabou. Então vamos procurar ela aqui. É a nossa função check end game, né? Então se acabou o jogo, ele faz o seguinte. Ele mostra um alerta aqui pra gente. Agora, além de mostrar um alerta aqui pra gente, ele vai parar o loop, beleza? Então como é que a gente para o loop? A gente usa uma função aqui chamada clear interval, beleza? Para parar ali um intervalo, limpar um intervalo. Qual é o intervalo que a gente vai parar? É esse daqui, né? É esse daqui que a gente salvou aqui no nosso this.loop. Então a gente pode simplesmente vir aqui e passar isso daqui para cá. Ele vai pegar o loop que está lá no this e limpar ele para a gente. Então vai parar esse loop que a gente startou aqui antes, beleza? Então vou salvar aqui. E só para ficar um pouco mais interessante, vamos fazer o seguinte. Ao invés de passar uma mensagem genérica aqui, vamos passar uma mensagem mostrando algumas variáveis. Por exemplo, parabéns. Agora a gente pode passar o nome do player, que a gente consegue pegar aqui no spam player, ao nosso spam player. Ou a gente pode pegar aqui do spam, que já está no HTML, ou pegar do local storage. Tu faz aqui, mas vamos pegar aqui do nosso elemento HTML. Então que a gente já tem aqui o nosso spam player, vamos pegar o inner HTML dele, beleza? Então eu vou salvar aqui, parabéns, vai ser o nome do player. Vamos colocar aqui seu tempo foi 2 pontos, vamos passar aqui uma variável. E a gente vai passar o nosso timer, né? O que está lá dentro do nosso elemento timer. Então timer.innerHTML. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou salvar aqui e eu vou tentar novamente ganhar aqui para a gente ver. Beleza, deu certo aqui. Então, vou virar a última carta. O tempo tá rolando aqui, beleza? Então, virei. Tá lá, ele trouxe o nome, né, que estava salvo. Parabéns, manual do dev. Seu tempo foi 47, né? Então, se eu dou OK, tá lá, parou. Beleza? Tá show de bola. Então é isso, pessoal. Eu vou parar esse projeto por aqui. Mas ainda tem muita coisa que a gente poderia brincar por aqui, né? A gente poderia criar um botãozinho para reiniciar o jogo. Já que a gente possui o nome do player e o tempo dele, a gente pode salvar isso aqui no local storage, criar uma telinha de ranking, beleza? Melhorar um pouco aqui esse timer, né? Para ele contar os minutos também, beleza? Fica aí o desafio para vocês. Dá para brincar bastante ainda com esse projeto. Mas eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer feedback que vocês tiverem, beleza? Eu vou ficar muito feliz em poder responder vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nas próximas, beleza? Valeu!